Olá, pessoal. Professor Falcaça aqui na área. Bem-vindos a mais uma Falca Aula. Hoje nós vamos falar sobre radioatividade. Isso está na apostila 2, capítulo 9, Química 1, ok? Página 296. Se você tiver a apostila, vai acompanhando aí pela apostila, vai parando o vídeo, fazendo anotações, tá? Dúvidas, sugestões, reclamações, manda aqui para esse endereço, ó, carlos.falcaça@forçamaximasn1.com.br. Força máxima sem acento e sem cedilha, né? Quando eu puder, eu respondo as dúvidas, sugestões de vocês, tá legal? Vou seguir o mesmo roteiro da apostila, então vou seguir os mesmos títulos. Olha, começa assim: breve histórico da radioatividade. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar sobre pessoas que contribuíram para o estudo da radioatividade, né? O primeiro sujeito é o Huntington. E isso aqui é um raio-x. Ele fez o primeiro raio-x, né, da mão. Olha aqui, isso aqui são os dedos dele. Ó. Isso aqui é um anel que ele estava usando. Foi o primeiro cara a fazer um raio-x. Raio-x é um tipo de radiação. Isso foi em 1895. A gente vai falar sobre tipos de radiação um pouquinho mais tarde. Foi o Huntington. Um pouquinho depois, esse cara, que era o Becquerel, ele estava estudando sais de urânio e o que ele fazia com sal de urânio? Ele pegava a substância, botava no sol, ele achava que aquilo energizava a substância e depois ele pegava, e essa substância depois no escuro ficava brilhando, né? Ele estudava esse brilho, por que brilhava, que energia era essa. Mas por um acaso teve um dia que não teve sol e ele não deu para fazer a experiência, ele pegou, botou num recipiente, guardou o recipiente. Esse recipiente ele estava próximo a uma folha de raio-x. E quando ele revelou a folha de raio-x, ficou impresso na folha algum tipo de energia. Aí ele pensou assim, opa, peraí, eu não botei o sal no sol. Então, essa própria substância ela já emite por si só algum tipo de energia, né? Ele não se sabia o que energia era essa, não se sabia medir essa energia, ela não tinha nem o nome de radioatividade, né? Aí um tempinho depois ele, com a ajuda de uma aluna chamada Marie Curie, né, olha o Becquerel aqui, Becquerel esse cara aqui, ele com a ajuda da Madame Curie, eles inventaram esse aparelho aqui, um aparelho para medir essa energia nuclear. Aliás, até hoje, as emissões nucleares elas recebem a unidade Becquerel, né? Por causa da descoberta do Becquerel. Né? E o Becquerel, esse aqui é o marido da Madame Curie, né? Pierre Curie. Eles ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Tá? 1903. Aliás, ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, né? E até hoje é a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Ganhou o Nobel de Física por causa dessa experiência, anos mais tarde ganhou o Nobel de Química. Tá? Marie Curie enfrentou preconceitos absurdos, porque era uma época em que a esmagadora maioria era de cientistas era de homens. Né? Olha essa foto aqui. Essa foto foi uma convenção, uma conferência lá em Solvay. Solvay é na Bélgica, né? 1927. Se você pegar essa foto toda, se você pegar a foto, ela é muito grande e ela só tem homem, só tem homem. A única mulher é ela, né? Então ela enfrentou muitos preconceitos para estar entre os cientistas. Olha o Einstein aqui, ó. Olha o Einstein, ela do lado do Einstein. E ela foi uma cientista brilhante, né? Aliás, foi ela, o Becquerel ele trabalhava com urânio, né? Depois ela começou a trabalhar com rádio. Rádio é um elemento químico. E ela viu que a energia nuclear do rádio era muito mais potente do que do urânio e ela começou a chamar de radioatividade, atividade do rádio. É ela que deu o nome à radioatividade, né? Mas assim, não sabia o que era radioatividade, não sabia se era perigoso ou não. Na verdade, muito pelo contrário, achava que radioatividade era benéfico, né? E morreram todos de câncer. Esse aqui morreu de câncer, ela morreu de... Esse aqui escapou do câncer, esse aqui escapou dos tumores, né?
Esse aqui morreu atropelado por uma carruagem. A carruagem passou por cima da cabeça dele, explodiu a cabeça dele. Mas era perigosíssimo a radioatividade, porque não se entendia, o produto que era vendido. Isso aqui era uma água radioativa, você tomava como se fosse um remédio para te dar energia. Segundo o fabricante, tratava câncer, tratava doenças mentais, era afrodisíaco. Você bebia isso aqui como se fosse um remédio. Isso aqui é uma jarra que energizava a água. Você botava a água aqui e depois bebia a água. Jarra de cerâmica para irradiar água. Tinha pasta de dente, destrói bactérias, lustra o esmalte do dente, aumenta a defesa da gengiva, olha que loucura. Chocolate radioativo, né? Chocolate radioativo, supositório radioativo para dar uma energia para o sujeito, né? No Natal, sabe aqueles kits de química que se vende lá em loja de brinquedo? Pois é, olha que barato. Vendia um kit de radioatividade aqui com substâncias radioativas. Era fabricado pela Academia de Ciências norte-americanas, né? Então, Falcaça, mas então é super perigoso a atividade. Cara, mais ou menos. Hoje a gente já conhece a radioatividade, já domina bem a radioatividade, né? E a gente usa substâncias radioativas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, detectores de fumaça. Detectores de fumaça tem uma pastilha lá, uma bateria radioativa lá, basicamente é ameriço, né? 80% das lâmpadas usam criptônio radioativo, né? As lâmpadas fluorescentes. Sabe aquele relógio que brilha no escuro? Pois é trítio. Né? Trítio é um tipo de hidrogênio radioativo. Existem 3 tipos de hidrogênio: hidrogênio, deutério e trítio. Deutério e trítio são radioativos, né? Aliás, quando você bebe água, você bebe deutério e trítio também, né? Radiografia. Radiografia usa lá materiais radioativos, tomografia usa radioatividade e tal. Então, a gente até hoje usa substâncias radioativas, mas isso é tudo controlado, né? Bom, esse é o histórico da radioatividade. Aí a sua apostila entra no que é a radioatividade em si, da onde ela vem. É o seguinte: primeiro de tudo, radioatividade é um fenômeno do núcleo atômico, um fenômeno nuclear. Relembrando, né, você tem o núcleo e você tem os elétrons que ficam girando aqui em torno do núcleo. O que tem dentro do núcleo? Tem as partículas positivas, que são os prótons, e tem as partículas neutras, que são os nêutrons. Então está aqui, próton positivo e nêutron sem carga. Tá? E o que uma partícula positiva faz com outra positiva? Ela repele. Então esse próton está repelindo esse próton está repelindo. Todos os prótons estão se repelindo mutuamente. Então, quando você arma cargas iguais no ímã, eles se repelem. Por que aqui eles não estão se repelindo? Cara, eles estão se repelindo. Só que deve ter uma força aqui que está mantendo eles ligados. Que força é essa? É a força com o nêutron. Mas espera aí, Focasso. Você não falou que o nêutron não tem carga? Como é que ele vai fazer força aqui de atração? É porque não é bem essa atração que você está pensando. Olha aqui do lado, vamos explicar. Olha aqui do lado. Isso aqui são chamadas partículas elementares. Além dessas partículas aqui, foram descobertas outras lá dentro, menores, né? Que partículas são essas? São bósons, são quarks, leptons, neutrinos. E tem uma partículazinha chamada gluon. Aqui, esse G aqui é o gluon. Gluon vem do inglês glue, de cola. Então, o que essa partículazinha faz? Essa partícula ela fica sendo trocada entre próton e nêutron. Ela está representada por essa seta aqui. O gluon vem para cá, o gluon vem para cá. Essa troca estabiliza o próton, o nêutron estabiliza essa repulsão aqui. Esses 2 prótons estão permanentemente se repelindo. Só que você tem uma força resultante dessa troca de gluon entre próton e nêutron. E essa força fica estabilizando essa repulsão aqui. Essa força de troca de gluons chama-se força nuclear forte. Então a repulsão não deixa de existir. Um está repelindo o outro. Só que o nêutron estabiliza porque ele está trocando partículas com o próton, e essa troca de partículas ela é maior do que essa repulsão aqui, essa força nuclear forte.
Só que chega um momento que se você botar muito próton, a repulsão não deixa de existir, né? Mas se você botar muito próton, ou se você botar muito nêutron também desestabiliza o átomo, essa força de repulsão ela vai acabar vencendo essa troca de gluons aqui. E aí o que acontece? Ó, o núcleo está muito grande, botei muito próton. Você colocar mais prótons ou mais nêutrons, isso também estabiliza, você acaba quebrando o átomo. Ó. Quebrei o átomo, isso chama-se fissão nuclear. Quebrei o núcleo do átomo. E isso libera quantidades absurdas de energia. Olha a energia sendo liberada aqui. Né? Essa energia liberada a gente chama de radiação. Tá? E isso é radioatividade. Algumas partículas que são emitidas também são radioatividade. Tá? A gente vai ver tipos de radiação aí, daqui a pouco a gente vê esse tipo de radiação. Então, você vai botando... vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica. Você vai botando prótons no núcleo. 1 próton, 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons, 5 prótons, 6. Vai botando próton. Mas quando chega no 92, que é o urânio é esse cara aqui. Quando chega no 92, se você botar o 93, que seria esse cara aqui, o 93 já não se estabiliza mais. Não adianta você colocar mais nêutron, que ele não consegue mais estabilizar o átomo. Então, 92 é o último elemento da natureza, né? Todos os outros elementos que vêm aqui depois, 93, 94, 95 e tal, eles são artificiais, foram produzidos pelo homem. Alguns elementos, inclusive, são tão instáveis que você não vê o elemento. Você fabrica o elemento dentro do laboratório e é o computador que fica analisando, detectei agora que foi formado um novo elemento. Só que o elemento ele existe, ele é muito instável, ele existe em microsegundos, né? Você não vê, ele é só detectável por um instrumento lá de computador, né? E como o urânio é o último elemento da natureza, né? Ele já está quase ficando instável. Se você botar um prótonzinho, um nêutronzinho a mais nele, ele vira combustível para energia nuclear, para usinas nucleares. Né? Então, ele é um combustível, ele é muito usado para usinas nucleares por causa disso. Falcaça, mas isso é o que a gente conhece. Será que amanhã ou depois, se chegar o ET de Varginha e falar, não, Falcaça, lá na Varginlândia nós temos o elemento falcácio, um elemento estável. É mais um desses elementos. Além do urânio, tem outro elemento estável que é o falcácio. Cara, não, isso não vai acontecer. Né? 92 e fim de papo. Tá? Mas, Falcácio, será que no futuro não pode ter um super cientista, super milionário, bilionário, que fabrique o seu próprio elemento químico e a gente tem um elemento químico estável que ninguém conhece até hoje? Também não. Né? É só o 92 e fim de papo. Tá legal? Muito bem. Então, isso aí é radioatividade. Aí ele começa a falar sobre a natureza das emissões radioativas. Natureza das emissões radioativas. Lembra que o átomo se quebra? Pois é, ele pode emitir energia pura, que a gente chama de onda eletromagnética, ou ele pode emitir partículas. Ou ele emite os dois ao mesmo tempo. Tá? Geralmente ele emite os dois ao mesmo tempo. Mas ele pode emitir um ou outro, os dois ao mesmo tempo. Tanto onda eletromagnética, que é energia pura, contra essas partículas, elas são chamadas de radiação. Existem outros tipos de radiação, mas que a gente não estuda em ensino médio, tá bom? A onda eletromagnética, energia pura, é chamada de energia gama. Falcácio, isso aí é a energia gama lá que aparece nos filmes dos Vingadores, do Hulk, é isso mesmo, energia gama. E as partículas são chamadas de alfa ou beta, alfa lá do grego, né? Alfas são partículas positivas e betas são partículas negativas. Alfa, beta e gama são radiações bem diferentes. São radiações bem diferentes. Olha para cá. A partícula alfa, ela tem pouquíssimo poder de penetração, ela para num papel. Ó. A partícula beta já consegue passar pelo papel, ela pararia na sua mão, por exemplo, a alfa. A partícula beta ela já atravessaria a sua mão, por exemplo, mas ela para em certos metais. Depende muito da espessura do metal também. Mas uma chapa de alumínio já para uma partícula beta.
Partícula gama não. Partícula gama tem que ter uma boa camada, uma boa proteção, geralmente de chumbo, né? Isso chama-se poder de penetração da radiação. Ah, Falcaço, então a partícula gama é a pior radiação. Não é bem assim, não é isso que eu estou dizendo. Ela tem um maior poder de penetração. Só que a partícula alfa, que é essa daqui, que tem um menor poder de penetração, ela tem um maior poder ionizante. O que ela faz? Como assim poder ionizante? Ela, por exemplo, ela faz mais mal para o seu DNA, né? Ela faz mais mal para a sua parede celular. Ela desestabiliza, ela quebra mais as substâncias, né? Então, para você dizer se a radiação está ou não fazendo mal, que tipo de partícula está sendo emitida, né? Qual é a intensidade? Então, a gente tem que levar vários fatores sobre a radioatividade. 2 deles são o poder de penetração, o quanto aquela fonte está conseguindo penetrar e quanto aquela fonte está conseguindo ionizar. As 2 coisas são importantes, né? Então, isso aqui é para você ver que as três radiações são diferentes, tá? Elas não são a mesma coisa, não. Muito bem. Ainda nesse título, eu preciso que você entenda que, por elas serem diferentes, alfa, beta e gama, elas vão ter características diferentes e a maneira de você escrever também é diferente. Como assim, Falcaço? Elas têm números de massa e números atômicos diferentes. Tá? Ih, Falcaço, não lembro mais esse negócio de número de massa. Tá, vou relembrar. Número de massa é o que você coloca em cima. A gente representa pela letrinha A. Número atômico que você bota embaixo. Isso aqui é o elemento químico X. Tá legal? Então, aqui em cima fica o número de massa e aqui embaixo fica o número atômico. Então, a partícula alfa é 4,2. Beta é 0 menos 1 e gama é 0, 0. Falcaça, preciso decorar isso? Cara, precisa. Precisa decorar isso. Tá? Não vai ter jeito. Ah, Falcaça, por que você está botando os dois, esse próton e esse nêutron aqui? Que é importante também. A gente também vai usar próton e nêutron em equações radioativas. Né? Daqui a pouco a gente vai ver um negócio chamado equação radioativa. Essas cinco partículas, subpartículas, radiação aqui, elas são essenciais para você fazer exercício. Então, eu vou fazer exercício, mas daqui a pouco eu volto nesse slide aqui de novo, porque isso aqui é super útil, né? Grava isso aqui, porque você vai usar direto. Bom, galera, ainda dentro de natureza das emissões radioativas, agora a gente vai falar de leis de Soddy-Fajans. Leis de Soddy-Fajans está na sua apostila, só que ele não escreve com esse nome. Ele só explica, ele descreve, mas eu não achei em nenhum lugar esse nome aqui escrito. Então vamos lá, exemplo 1. Isso aqui é uma equação radioativa. Né? Antes da seta são os reagentes, depois da seta são os produtos. No caso, a gente só tem um reagente, que é o urânio, a fissão do urânio. Né? Então a seta é o seu divisor de águas, ok? Olha para o número de cima. O número de cima é o número de massa. Né? 235 aqui desse lado. Depois da seta, nos produtos, 4 para o alfa, partícula alfa, 4. Tório, TH, né? 231. Olha para o número de massa. Quanto é que dá 4 mais 231? Dá justamente o 235. Agora olha para o número de baixo, número atômico. 92, antes da seta, reagente. Depois da seta, produtos. 90 mais 2, quanto é que dá? 92. Então, você está percebendo a lei de Soddy-Fajans da seguinte maneira. Olha, a soma do número de massa antes da seta, nos reagentes, tem que ser igual à soma do número de massa depois da seta, nos produtos. 231 mais 4, 235. A mesma coisa acontece no número atômico. Antes da seta, 92. Depois da seta, 90 mais 2, 92. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui, que é mais complexo. Né? Equação maior. Vamos lá, em cima. Número de massa. Antes da seta, né? 235 mais 1, 236. Depois da seta, 140 do bário, 93 do criptônio. E aqui ó, são 3 nêutrons. Cada nêutron é 1, então é 3 vezes 1, 3. 140 mais 93 mais 3 dá o 236. Agora pega o número atômico, o número de baixo. 92 mais 0, 92. Aqui, embaixo, depois da seta, 56 mais 36
mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então, fica 56 mais 36, 92. Ok? Essas são as leis de Soddy-Fajans. Focaça, para que a gente usa isso? Vamos ver um exemplo aqui agora. Ó. Telúrio e um nêutron. Vai te dar iodo e um átomo X. Quem é esse átomo X? Qual o número de massa dele? Qual o número atômico? Né? Como é que a gente acha? Aplicar a lei de Soddy-Fajans. Em cima, 130 mais 1. 130 mais 1 aqui. Ó. Igual, tem que ser igual ao que está do outro lado. 131 mais A. Eu não conheço. 131 mais A. Resolve essa equação. Aqui fica 131. Aqui é 131. Tem que ser zero. Né? Não tem outro jeito. Então, já descobriu A. Aplica a mesma coisa para o número atômico. Vamos lá, antes da seta. 52 mais 0. 52 mais 0. Do outro lado, 53 mais E. 53 mais E. Iguala. Né? Resolve a equação. Z igual a menos 1. Então, a gente achou que o x em cima é 0, embaixo é menos 1. Volta lá na sua tabelinha de partículas. Né? Quem é que em cima é 0, embaixo é menos 1? É o beta. Okay? Por isso que é tão importante você decorar essas partículas aqui, essas reações, essas radiações. Né? Então, esse cara aqui é a partícula beta. Vamos reescrever essa equação aqui já usando o beta. Ela já está aqui, já botei o beta no lugar dela. Tá vendo? Então, essa é a nossa equação de telúrio se transformando em iodo. Telúrio se transformando em iodo, a gente chama de transmutação. Transmutação é a transformação de um elemento em outro. Né? Quando o urânio se quebra, ele forma, por exemplo, criptônio e bário. Então, nesse caso, o urânio se transforma em outros 2 elementos. Isso é uma transmutação. Transmutação é uma palavrinha que vem lá desde os alquimistas. Os alquimistas queriam transformar os metais em ouro, então estavam buscando a pedra filosofal, que era a pedra que você tocava essa pedra em qualquer metal e essa pedra transformava os metais em ouro. Né? Caraca, Focaça, então a gente consegue transformar o urânio em ouro, a gente já consegue fazer a transmutação dos elementos. Cara, não é bem assim. A gente transforma alguns elementos em outros, mas não essa parada de transformar em ouro. Isso aí é coisa de ficção. Tá legal? Muito bem. Ainda dentro, aí depois ele passa para famílias radioativas. Ok, famílias radioativas. Então vamos lá. O que é uma família radioativa? Tá vendo o urânio aqui? Ele decai e se transforma em tório. O tório depois vai para o paládio. Aí o paládio pode dar o actínio, pode voltar para o tório e para o frâncio. Aí ele vai decaindo, ou seja, o número de massa vai diminuindo até que chega no chumbo 207. Então partiu de 235, chegou no 207. Essa quantidade de elementos todos aqui a gente chama de família radioativa, ou série radioativa do urânio. Né? Então, do urânio para chegar no chumbo, ele não chega direto do urânio para o chumbo. Ele vai passando por uma série de elementos químicos aqui, série de elementos químicos. E nesse processo ele vai emitindo radiações alfa e radiações beta. Nesse caso foram 8 de alfa e 4 de beta. Isso é chamado de série radioativa. Tá legal? É só essa explicação aqui do que seja uma família radioativa. Aí ele passa para o próximo título, que é mais para você não ficar assustado. Pô, se eu bater uma radiografia, eu vou me contaminar, faz mal, não faz mal. Olha, existem diversos fatores para... Primeiro de tudo, vamos entender o que é contaminação radioativa e radiação, né? Existem diversos fatores para responder a pergunta se vai ou não fazer mal. Mas primeiro a gente vai ver o que é contaminação e radiação. Contaminação é quando você ingeriu, quando você aspirou algum material radioativo. Então, a fonte radioativa agora está dentro de você. Ou está no seu trato intestinal, ou então foi algum elemento radioativo que foi incorporado às suas células. Aí você passa a ser o irradiador, você está contaminado com a radiação. Agora, quando você vai tirar uma radiografia, vai ser submetido a um processo de radiação, a gente chama isso de irradiação. A fonte está fora de você. Né? Então, cessando essa fonte aqui, você não passa mais a irradiar. Né? Quem estava sendo irradiado era você.
ok? Ah, Falcaça, mas mesmo assim ser irradiado não faz mal? Depende de uma série de coisas. Por exemplo, distância. Quanto mais distante da fonte, menor é a radiação que chega em você, né? Menos prejudicial a radiação vai chegar em você. Se você tiver com algum anteparo, principalmente chumbo, é a blindagem que está na frente, também faz diferença, ok? E quanto tempo você foi exposto a essa radiação? Geralmente, se você bater uma chapa radiográfica do seu braço, da sua mão, isso leva microsegundos, né? Então, distância, habilidade em tempo e o tipo de radiação fazem toda a diferença para responder se a irradiação que está chegando a você faz mal ou não. Tá legal? É mais para você não. Esse capítulo, essa parte aqui é mais para você não. Para você não ter medo de tirar uma radiografia, né? Ou ficar achando que vai fazer mal para você. Tá legal? Muito bem. O que a gente tinha para falar sobre teoria era isso. Vamos fazer uns exercíciozinhos agora. Da página 300, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Página 300. Número 2. É a questão da UERJ, hein, galera? A questão da UERJ do vestibular. Fala o seguinte: a sequência simplificada a seguir mostra as etapas do decaimento radioativo do isótopo urânio 238. Então, está aqui o urânio 238. É aquela série radioativa, né? Ele vai decaindo até chegar ao chumbo. Determine o número de partículas e alfas emitidas na etapa 3. Então, está aqui, etapa 3. Do paládio para o polônio, ele quer saber quantas alfas e betas foram emitidas aqui, na etapa 3. Depois, identifique por seus símbolos átomos isóbaros presentes na sequência. Depois a gente faz os dos isóbaros. Vamos fazer primeiro do alfa e do beta. Então, ele quer a etapa 3. Então, vamos olhar exclusivamente para a etapa 3. Ó, paládio, 234,91, indo para polônio, 210,84, que é o que está aqui. Muito bem. Aí ele fala que emite partícula alfa, já botei aqui, Falcaça, aqui é 4 e 2. Como é que eu sei que é 4 e 2? Cara, vamos dar uma olhada lá. Alfa, como é que é? 4 e 2. Beta, 0 menos 1. Tá vendo a importância disso aqui? Pois é. Então, me emite partícula alfa, emite partícula beta. Só que eu não sei quantas alfas ele emite. É isso que eu quero saber. Então, eu botei um X aqui, ó. Emite X partículas alfa. Não sei quantas. Emite Y partículas betas. Não sei quantas partículas foram. Boto Y aqui. Tá? Lei de só de Fajans. Vamos lá. Mas primeiro para o número de cima, ok, galera? Faça sempre o número de massa primeiro, número de cima. Então, antes da seta, 2, 3, 4. Depois da seta, 210. São X partículas alfa. Cada alfa vale 4. Então, é 4x, ó. 4x. E são Y partículas beta. Mas só que em cima, em beta, é 0. Então, fica 0 vezes Y. 0 vezes Y dá 0. Então, resolve essa equação. 2, 3, 4 igual a 210 mais 4x. X igual a 6. Então, acabei de encontrar que aqui são 6 partículas alfa. Ok? Aqui são 6. Já posso riscar aqui e botar 6. Agora, embaixo, número atômico. Né? Embaixo, o número atômico. Vamos lá. Desse lado aqui, antes da seta, 91. Depois da seta, 84. 2 vezes 6, porque o x é 6. 2 vezes 6 dá 12. Menos 1 vezes y. Menos 1 vezes y é menos y. Resolve essa equação. Y igual a 5 partículas beta. Então, 6 partículas alfa, 5 partículas beta. Molezinha, né? Tranquilo? Agora, a segunda pergunta. Identifique os átomos isóbaros dessa sequência. Quem são os átomos isóbaros? Isóbaro que tem o mesmo número de massa. Então, olha para cima. 238, 234, 234. Quem são os iguais? Tório e paládio, TH e PA. Ele não quer que você saiba o nome, ele quer o símbolo. Então, você escreve TH e PA. Precisa saber que é tório e paládio. Tá legal? Ok? Próximo exercício. Página 300, número 7. Vamos lá. 2011, o acidente na central nuclear de Fukushima, no Japão, causou preocupação internacional a respeito da necessidade de se reforçar a segurança no uso da energia nuclear, pois houve a liberação de quantidades significativas de césio-137 e outros radionuclídeos no meio ambiente. Radionuclídeos são elementos que emitem radiação, tá? São núcleos atômicos que emitem radiação.
É importante lembrar, porém, que a energia nuclear tem importantes aplicações na medicina. O mesmo Césio-137 é utilizado em equipamentos de radioterapia no combate ao câncer. O Césio-137 libera uma partícula negativa beta, formando um novo nuclídeo, um novo átomo, que tem números de nêutrons iguais. Então, ele quer saber quem é o novo desse átomo novo, qual o seu número de nêutrons. Então, ficou assim, ó, o césio vai se transformar em X, que é o elemento químico X, que é o novo nuclídeo, que ele está chamando, e vai liberar uma partícula beta. Bom, duas coisas. Tem que saber que beta é 0 menos 1. Né? Tem que saber, não tem jeito. E Césio, Falcaça, ele falou que é 137, mas o número de baixo é que ele não botou. Como é que você sabe que é 55? Porque eu fui numa tabela periódica. Né? Eu não sei de cabeça que o Césio é 55. Tem que ir numa tabela periódica. Para olhar, se ele não fornecer a tabela periódica, ele tem que fornecer o número de baixo, não tem jeito. Lei de Soddy-Fajange. Então, como é que fica? Em cima primeiro, né, galera? 137, aqui é zero, aqui não conta. 137 mais A, 137 igual a A, então A igual a 137. Embaixo, 55 é igual a Z menos 1, resolve essa equação, Z igual a 56. Então, ó, 137 em cima, 56 embaixo. Mas Falcaça, ele pediu o número de nêutrons. Nenhum desses aqui é número de nêutrons. Nenhum desses aqui é número de nêutrons. Como é que acha o número de nêutrons? Nêutrons é A menos Z, ou seja, número de massa menos o Z. De cima menos o de baixo. De cima menos o de baixo é o número de nêutrons. 137 menos 56, 81. Tá? Letra B. Falou, galera? Então tá bom. Era o que a gente tinha para ver hoje. Ok? Não esquece aí, dúvidas, comentários, sugestões, pode mandar para esse e-mail aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima Falca Aula. Um abraço. Fiquem em casa, fiquem seguros, ok? Fui.